Olá pessoal, aqui é o professor e consultor Henrique Mascarenhas da GS Educacional e hoje eu vou falar um pouco sobre nota fiscal de entrada na importação. Então, quem faz importação pessoa jurídica com fins comerciais, essas informações aí vão ser importantes. Lembrando que para fazer comércio, obrigatoriamente você tem que ter uma empresa constituída, a pessoa física não pode fazer comércio. Isso vale também para importação. Então, para que serve uma nota fiscal de entrada? Em todas as importações feitas por pessoa jurídica, vai ser necessário emitir nota fiscal de entrada para comprovar que a mercadoria foi importada legalmente e entrou na sua empresa, no estoque da sua empresa. Posteriormente, pode ser emitida uma nota fiscal de venda, pois existe a cobertura da nota fiscal de entrada. Mesmo para quem não faz importação, quando você adquire algum produto para revenda, você tem que ter nota fiscal de entrada. Tá? Essa nota fiscal de entrada que demonstra para o governo de onde que veio esse produto, os impostos que foram recolhidos, que a operação foi legal e tudo mais. E para quem não vai comercializar também o produto importado, a nota fiscal de entrada vai servir para justificar que aquela mercadoria entrou no estoque da empresa e vai fazer parte dos ativos da empresa. Lembrando que mesmo quem é microempreendedor individual vai precisar de emitir nota fiscal de entrada, tá? E existem vários softwares emissores de nota fiscal no mercado. Tem alguns softwares mais baratos, outros mais caros, então você tem que avaliar. Normalmente os softwares mais baratos não permitem importar os dados de uma declaração de importação. Então exige que os dados sejam digitados manualmente no sistema. Tem softwares mais complicados de usar, outros mais simples. Então você tem que pesquisar. Normalmente os softwares mais caros, eles têm mais facilidade de uso, são mais automatizados, mas por outro lado são mais caros. E normalmente você paga uma mensalidade todo mês para estar usando. Então se você faz poucos processos de importação, não tem ainda muita receita, tem que avaliar. Agora para quem faz muita importação, está querendo uma coisa mais sofisticada, aí já tem outro caminho, mas tem que pesquisar, tá? Não existe receita pronta, não. E outra coisa que você tem que avaliar também assim, é a questão do suporte técnico. Tem alguns sistemas informatizados lá que eu já percebi que são meio complicados para quem faz importação por correio e remessa expressa. Eles foram formatados para importação formal, aí para você configurar o software para emitir uma nota de importação por correio e remessa expressa dá mais trabalho, você tem que acionar o suporte técnico. Mas enfim, então minha sugestão é fazer pesquisa. Esse vídeo foi gravado dia 26 de abril de 2023 e após a gravação podem surgir mudanças na legislação. Então eu recomendo sempre consultar um contador para ajudar na emissão da nota. Lembrando que o contador não tem obrigação de emitir nota fiscal para ninguém. Tá? Não é papel do contador ficar emitindo nota fiscal para cliente, não. O que ele pode fazer é dar orientações. Agora o problema é o seguinte, que hoje no Brasil tem poucos contadores que entendem de fato de importação, de comércio exterior. Então, muitas vezes você vai entrar em contato com um contador que não tem experiência sobre esse assunto, ele vai passar a informação errada e corre um grande risco de você emitir a nota fiscal errada. Tá? Então, lembrar desse detalhe aí, tem que perguntar para o seu contador se ele tem experiência com isso, se ele já tem cliente que atua na área de importação, para evitar emitir nota fiscal errada. Lembrando que o objetivo desse vídeo também não é ser passo a passo para emissão de nota, tá? E sim apresentar uma noção básica sobre o assunto, porque o que acontece? Igual eu expliquei antes, existem vários softwares emissores de nota fiscal. Cada um funciona de um jeito. Então, para você ensinar alguém a emitir nota fiscal, você teria que ter acesso a vários sistemas informatizados aí, explicando como que cada um funciona e dando exemplo prático em cada sistema para a pessoa poder entender. Porque uma coisa são as informações que devem constar na nota, outra coisa é você conseguir configurar o sistema lá, jogar as informações no sistema para o negócio funcionar da forma certa. Já é outra situação. Para quem faz importação por correio e remessa expressa, é uma dúvida muito comum perguntar o seguinte, olha, que meu sistema está solicitando o número da declaração de importação, só que eu fiz uma importação simplificada, não tem DI. Então, como que eu faço? Aí você vai ter que verificar o seguinte, quando você faz uma importação por correio ou remessa expressa, no demonstrativo de impostos e serviços dos correios ou da empresa de remessa expressa, você vai encontrar um número que chama DRI ou DIR, que no final das contas é a mesma coisa, só que com siglas diferentes, que é a declaração de importação da remessa, ou declaração de remessa de importação. Quando você importa por correio ou remessa expressa, você não vai ter DI, tá? Normalmente não, no regime simplificado não. Então você vai ter a DRI ou a DIR, esse número vai estar lá no demonstrativo de impostos e despesas, você joga esse número lá na sua nota fiscal. Agora, dentro do regime de tributação normal, aí sim, você tem a declaração de importação ou a do INPI. Agora, aí você tem que solicitar para o despachante aduaneiro, tá? Passar esse número para você, ou se você está usando a empresa de remessa expressa, contratou o serviço deles lá para fazer o despacho formal, eles vão ter que te passar o número da DI também.
Lá na nota existem várias informações, tá, que vão ser lançadas lá. Esse aqui é o exemplo de algumas dessas informações. Existem várias outras que vão ser necessárias para você abastecer a nota fiscal. Mas para você abastecer a nota fiscal, você tem que ter algumas informações em mãos, tá? Você vai ter que ter em mãos lá a fatura comercial que você recebeu lá do fornecedor, você tem que ter lá a declaração de importação, você tem que ter lá a DIR, você tem que ter lá o demonstrativo de impostos e serviços do correio da empresa de remessas expressas, você tem que saber qual foi a base de cálculo se for um regime de tributação normal, perguntar para o despachante qual foi a base de cálculo que ele usou. Lembrando o seguinte, que estados diferentes têm bases de cálculo diferentes. Então você tem que conversar com o despachante até mesmo antes, né, saber qual a base de cálculo que ele vai usar e ver se o entendimento do despachante é o mesmo da Secretaria de Estado da Fazenda do seu estado. Que pode ser que ele tenha um entendimento diferente e coloque coisas a menos ou a mais do que deveria na base de cálculo do ICMS, e você paga imposto a mais ou a menos, e na hora que você for lançar a nota pode dar problema. Então tem que saber exatamente o que ele usou lá de base de cálculo para pagamento do ICMS, tem que ver com o despachante aduaneiro. E aí você tem que ter algum conhecimento básico também de comércio exterior, né? Você tem que saber o que significa valor aduaneiro da mercadoria, como que é composto o valor aduaneiro, você tem que saber como que é a base de cálculo do imposto de importação, dos outros impostos, do ICMS, você tem que ter algumas informações básicas, senão somente você vai ficar perdido. E tem outras informações também, né? Tem o COFOP, que é o Código Fiscal de Operações e Prestações, tem que lançar lá na nota, tem o Código de Situação Tributária, então você tem que, para quem é optante pelo Simples, você tem o CSO-SN. Então assim, você tem que saber também qual regime de tributação que a sua empresa está inserida, para você saber também que tipo de código de informações você tem que lançar na nota, entendeu? Porque quem é optante pelo Simples é uma coisa, quem é lucro real, lucro presumido é outro esquema, quem é microempreendedor individual é outro esquema, então você tem que saber. E lembrando então, reforçando, né, que a gente tem o regime de tributação simplificada e o regime de tributação normal. Tá? O regime de tributação simplificada, para quem importa por correio e remessa expressa, até $3.000. Regime de tributação normal não tem limite de valor, pode ser menos ou mais de $3.000, mas os impostos são recolhidos de forma separada. Então a nota fiscal, quando é emitida no RTS ou no RTN, são emitidas de formas diferentes, tá? E o ICMS, em alguns casos, pode nem ser cobrado. Então, por exemplo, nesse momento que eu estou gravando o vídeo aí, o governo do estado de São Paulo não tem cobrado nem ICMS para quem faz importação via Correios. E as alíquotas do ICMS também variam, tá? Depende do estado, depende do produto, depende do tipo de importação que está sendo feita. Então tem que avaliar até isso também. Até a questão das alíquotas também tem que ser levada em consideração por conta dessa questão aí dos estados. Então minha última dica é o seguinte, faça um planejamento bem feito do seu processo antes de iniciar uma importação, para você evitar erros e o processo poder acontecer da forma correta, tá? Então, até essa questão de emissão de nota fiscal também faz parte do planejamento da importação, você tem que ter algum conhecimento sobre esse assunto aí. Então fica essa dica, se você precisa aí de fazer algum curso ou de uma consultoria especializada na área de comércio exterior, seja de importação ou exportação, com objetivo de fins comerciais, entre em contato com a gente, visita o site. Se você gostou do vídeo, deixa um like aí, ative as notificações para receber notificações dos próximos vídeos, se inscreva no canal. Até mais, tchau, tchau.